pilão, café. Quero meu amor não quer. Quero meu amor não quer. Pila, pilão, pilão, café. Sejam bem-vindos a esse nosso vídeo. Essa aqui é a Aline. E esse aqui é o Carlos Humberto. Nós somos formadores estaduais do LEEI Amazonas. Apaixonados pela arte literária. Esse vídeo de hoje nos convida a refletir sobre o que é o livro de literatura infantil destinado à infância. Grosso modo, a gente poderia dizer que o livro de literatura infantil é um objeto multimodal. Em que sentido? No sentido de que ele usa diferentes recursos e materiais na sua confecção. A gente poderia citar, por exemplo, os recursos de imagem, os recursos da linguagem, os recursos discursivos, os recursos tipográficos, do design gráfico. Isso faz com que o livro de literatura infantil ele seja um objeto bastante variado em termos de materiais e em termos também de formatos. Nós fizemos e por isso a gente pensou em dar uma visibilidade às diferentes modalidades de livros de literatura infantil que nós temos destinados ao público infantil. E justamente nós queremos destacar esses aspectos porque nós consideramos que é um conhecimento essencial para a nossa formação enquanto mediadores de leitura. Vamos lá? A gente fez a opção de selecionar alguns livros de literatura e a partir deles ir apresentando pouco a pouco essas classificações e também alguns dos recursos que foram empregados na sua confecção. Nós vamos começar então com a classificação quanto ao material dos livros. Será que todos os livros são feitos do mesmo material? Geralmente, a maioria dos livros eles são feitos de papel, o que é o mais comum e o que circula mais no mercado. A gente tem aqui um livro, que inclusive é um livro que veio na coleção do Itaú Social, chamado A Carona, um livro de papel. Mas a gente também já tem uns livros mais resistentes. A gente tem aqui um livro que, além dele ter a capa dura, ele é completamente cartonado também. Ou seja, ele é todo um livro muito durinho e muito resistente. E além do papel do cartonado, a gente pode dizer que a gente também pode brincar um pouco com outras coisas, Temos aqui tecido, aqui o bonequinho simboliza, tem uma narrativa no avental, que à medida que a narrativa vai se passando, a fisionomia dele vai mudando, contando uma história. Então, um livro brinquedo. Aqui a gente tem um outro livro, que é um livro de pano também, esse aqui muito próximo do universo dos bebês, de início, um livro dos primeiros conceitos. Não há uma narrativa propriamente dita, não vamos dizer que é um livro literário, mas é o objeto livro. E também a gente pode mostrar aqui um livro de plástico, muito comum, usado para os bebês na hora do banho, com alguns detalhes de outros materiais, com essa questão mais sensorial. É importante talvez frisar, Aline, que esses últimos tipos de livro, tecido, plástico, eles permitem uma exploração sensorial por parte das crianças, esse contato mais sensorial. Bem, essa foi a primeira classificação. Uma segunda classificação que seria importante a gente destacar seria a classificação quanto ao formato. Quanto ao formato, nós teríamos inicialmente o livro quadrado. Então, visualmente, isso fica muito fácil de ser identificado. Aqui nós temos o livro vertical, e aí nós trouxemos um outro tipo de livro vertical, que é o Bárbaros, A gente percebe que ele é um vertical mais estendido, mais comprido, E além do quadrado e o vertical, nós temos também o livro horizontal. É importante falar que no caso desse livro horizontal,
ele é preferido pelos autores quando eles querem, na narrativa, mostrar a imagem ocupando página dupla, né? Então o formato ele sempre tem uma função dentro da narrativa, né? Ele é escolhido propositalmente. Na sequência, além desses formatos vertical, quadrado, horizontal, nós temos alguns outras modalidades, outros formatos de livros um pouquinho mais diferenciados, não é mesmo, Aline? Isso. Nós vamos começar mostrando um livro que é bem do universo também dos bem pequenos, um livro com abas. Aqui a gente tem Mágica, Nina e Ludovico. É um livro bem resistente e, de acordo com a narrativa, de acordo com a mágica que a Nina vai fazendo, esse livro ele vai se desdobrando para dar uma continuidade no pensamento da mágica da Nina. Então, para cada página há uma dobra com uma aba que se estende, revelando algo que está escondido. Isso traz um elemento surpresa para o livro, né? Com certeza. Aqui a gente tem agora um livro com dobras também, mas esse aqui ele tem uma brincadeira muito interessante. O livro se chama Quem Espia Se Arrepia, da Eva Fornari. Você me ajuda? Pois não. A gente tem um livro que ele permite, à medida que ele vai se desdobrando, ele permite que a narrativa vá tomando rumos diferentes, né? Então, se eu decido passar somente uma página, eu posso ter uma ideia e posso ter outra. Então, eu posso fazer várias combinações ao longo do livro e essa narrativa vai ser sempre renovada, digamos assim, não é? Com essas dobras. Então, você veja que a partir das dobras, o livro oferece diferentes propostas de interação, né? O leitor vai construindo diferentes possibilidades narrativas. A gente tem, nessa mesma ideia ainda aqui, pensando no formato, a gente tem os livros recortados, né? No caso aqui a gente tem a gente está se referindo ao recorte aqui, no caso, na silhueta do livro, né? Acompanhando a ideia aqui de casa, né? Que o livro é a casa, é a música do Vinícius, né? Ilustrada. Então, ele é um livro recortadinho. Esse aqui também é um livro bem cartonado. Uma outra possibilidade, você me ajuda nesse aqui? Pois não. Outro livro totalmente recortado também, né? A silhueta do livro, que é um chapeuzinho vermelho, né? Aqui a gente tem o reconto. Também é um livro cartonado, por sinal. Vamos agora para mais um tipo, tá? Esse aqui, Aline, é campeão de preferência das crianças. É um sucesso, não é? Então, o livro Vai Embora, Grande Monstro Verde é um livro repleto de espaços vazados. Desde a capa, reparem que desde a capa ele vai se utilizando dos vazados para ir montando, constituindo aqui a face desse monstro, que a cada página vai se revelando com um elemento a mais. Então, os vazados têm uma função na narrativa. Muito bom. E agora, um que é sucesso nas paradas. O livro, esse aqui é o sapo de boca grande, também existe o sapo bocarrão, né? Uma outra edição, que é um livro pop-up. Um livro que permite esse movimento, que faz com que as ilustrações elas ganhem uma vida, né? Como elas estivessem saindo do próprio livro. E dá para fazer essa brincadeira com o movimento de aproximar, de esconder. É um livro que chama muita atenção e geralmente elas querem pegar bastante nesse tipo de livro. Isso. Aqui a gente já percebe que existe todo um trabalho de uma área que está se revelando muito promissora, que é a de engenharia de papéis. Então há todo um mecanismo de movimento a partir do fechar e abrir as páginas do livro. E fechando esse bloco aqui, pensando em relação
aos recortes, aos vazados, a gente tem o livro O Alvo. Reparem que desde a capa, né, a capa já é um vazado, dando essa ideia de que para se acertar um alvo. E o vazado vai perpassando ao longo de todo o livro, se tornando um elemento fundamental na narrativa. Sim, muito interessante. E temos ainda mais, né, Aline? Temos os livros sanfonados. Os livros sanfonados. Aqui a gente tem um que é um livro muito conhecido. Se eu abrir esta porta agora, olha só, tiramos da luva, né? Essa capinha a gente chama de luva. O livro, ele tem aqui como formato de porta. E essa porta, ela vai sendo aberta e a narrativa vai se desencadeando à medida que essa porta vai abrindo. E essa porta vai abrindo nesse movimento de sanfona, como vocês podem ver aqui. Esse livro, além dessa ideia da porta deste lado, se você virar, vai ter uma outra perspectiva do outro personagem também que está do outro lado da porta. Então, o livro ele aposta nessas várias camadas de leitura de acordo com a perspectiva que ele está sendo aberto naquele momento. Ainda aí, falando da sanfona, a gente tem um outro modelito aqui, né? Um livro que se chama A Tromba. É um livro também sanfonado. No caso, a abertura dele está um pouquinho diferente. Ele abre assim, né? Isso. Na vertical, para dar a ideia de tromba mesmo, né? O comprimento da tromba. Mais um com recortes. Esse aqui é um livro muito conhecido, né? O Carteiro Chegou, já é um livro que já está no mercado há muito tempo. Então, como trata de uma narrativa, né, que o carteiro entrega correspondências, existem várias interferências dentro do próprio livro que vão reforçar essa ideia de ter uma correspondência. Aqui você pode ver, ó, a gente tem os bolsos, né, com esse recorte, e dentro de cada bolso vai haver um pequeno texto, uma correspondência, um cartão que o carteiro vai entregar sempre ao longo do livro. Então, o livro tem bolsos até o seu final. Que imitam os envelopes de correspondência, né? Uhum. Fechando esse bloco, a gente não poderia deixar de falar desse livro aqui. Verdade. Né? Um livro carrossel. Aqui, no caso, o reconto da Alice. A gente vai precisar de uma ajuda aqui, porque ele é um livro tão espetacular. Vamos afastar um pouquinho? Isso. É uma obra-prima, né? O livro, ele aberto, ele se torna esse formato do carrossel, como vocês podem ver. E a cada girada, a cada movimento, você vai percebendo um momento da história, um cenário da história, né? É um livro de encher os olhos. É importante falar em relação a esses livros que, do ponto de vista visual, eles são bastante espetaculares, né? Uhum. Mas quem conhece a narrativa, né, da história da Alice no País das Maravilhas, percebe que é uma narrativa longa. Então, para caber nesse livro, a gente percebe que a narrativa foi bastante abreviada. No caso de uma mediação com um livro desse, seria importante que as crianças, a professora já conhecesse a história original. Então, nem sempre a aparência também, né, muito rebuscada, quer dizer que o conteúdo seja realmente, né, literário mais aprofundado, digamos assim, né? Mas que é bonito, bem bonito ele é, né? Bem, vamos a uma outra classificação. Dessa vez a gente usou uma classificação que consta no volume 5 do Caderno do Leei. É uma classificação feita pela pesquisadora Teresa Colomé. Lá no Caderno 5, ela tem várias maneiras de classificar os livros de literatura infantil, mas uma em especial nos chamou bastante a atenção. Ela diz que existem livros para diferentes momentos da vida, com diferentes finalidades. Ela começa falando sobre o livro-imagem, que ela define como sendo um livro para ver e falar sobre ele. Nós trouxemos aqui um livro belíssimo, né?
A Flor do lado de lá, do Roger Mello, tem um trabalho de ilustração bastante interessante, e é muito importante a gente frisar que o livro-imagem, ele não é um livro sem narrativa, ele é um livro sem narrativa verbal, a gente não tem texto, mas tem sim uma narrativa imagética. Tá? Que se renova de acordo com o leitor, né? Isso, verdade. Depois, a Teresa Colomer fala dos livros que são objetos estimuladores para você cantar, declamar. Nós trouxemos aqui um livro que a gente gosta muito, de um grupo também muito conhecido, Palavra Cantada, e que nele você encontra parlendas, trava-línguas, cantigas de roda, e ele é acompanhado também de um CD. Então é um livro que se encaixaria nesses termos que a Teresa Colomer define aqui. Temos também o livro com marionetes. Aqui nós temos um livro cartonado chamado Gatinho Quer Brincar. Ele vem um fantochezinho de dedo, e que à medida em que você vai virando as páginas, o gatinho está à procura do amigo dele, imaginem quem? O rato. E ele vai procurando o rato por todos os cantos, os cômodos da casa. Né? E eu não vou dizer se ele acha ou não o rato, para que vocês possam depois procurar o livro e também ter a possibilidade de consultar. Temos também aqui, dentro dessa categoria de livros que são para brincar, né? Nós temos esse aqui que é o Tesouro de Cavendish. Ele vem dentro de uma caixa de papelão, então do ponto de vista do formato, ele é bastante inovador em relação ao formato tradicional do livro. Olha. A gente encontra o texto também não em forma de um livro em códex, né? Mas é um livro que vai se abrindo e vai tendo uma narrativa, que é uma criança que desenvolve um contato com um pirata, né? E o verso da narrativa, olha, que você encontra aqui, o verso dela tem o mapa do tesouro, e que se transforma num jogo que as crianças podem brincar a partir de um dado e algumas pedrinhas que vêm acompanhando esse livro. Temos também um livro que a gente considera um sucesso também nas mediações, pelo menos as que nós já fizemos com os nossos alunos, com as crianças, que é o livro CLAP, da autora portuguesa Madalena Matoso. Esse livro, o mediador, na medida em que ele vai manuseando, o abrir e fechar da página vai passando alguns movimentos coreográficos que as crianças também podem fazer. Então nós temos aqui o caso da sanfoneira, que na medida em que abre e fecha vai produzindo o som da sanfona, né? Então fim, fom, fim, fom, fim, fom. E, por fim, nós teríamos também os livros com contos clássicos, que são livros para você ouvir. É sempre bom lembrar que já existem dos contos clássicos algumas edições que vêm acompanhando também CD. Então, são livros, os contos clássicos, contos populares, são livros que o próprio texto ele é tão bom que não precisa de ilustração, não precisa de muitos recursos tipográficos. O próprio texto já é um texto bom de a gente ouvir. Nós vamos agora ver algumas coisas ainda que estão entrelaçadas como elementos importantes da narrativa, como a técnica, o tipo de papel, o uso das cores, né? Você pode falar para a gente sobre umas técnicas? Vamos lá. Nós temos, em relação às técnicas de ilustração, várias possibilidades de o ilustrador fazer o seu trabalho dentro de um livro de literatura infantil. A gente teria, por exemplo, no caso das pinturas, algumas técnicas, né? Aquarela, nanquim, a tinta a óleo, acrílica. Eu vou mostrar aqui alguns livros com diferentes recursos. Nanquim, né, que a gente viu, né? Aquele livro que nós apresentamos ainda há pouco, olha, as ilustrações aqui são todas feitas a nanquim, né?
Aqui nós temos o caso da aquarela, um livro também, olha, do acervo do Leia com uma Criança, do Itaú. Você vê aqui as ilustrações todas feitas com essa técnica da aquarela. Nós temos aqui um outro livro também que usa aquarela, que é um livro que a gente também gosta muito, Lá e Aqui, da Carolina Moreira e Odilon Moraes, e a gente percebe que as ilustrações elas são bastante delicadas e usando essa técnica da aquarela. Tá? Nós temos também outras técnicas que, por exemplo, no caso aqui desse livro, A Visita, também do acervo do Leia com uma Criança, do Itaú Social. Nesse caso aqui, e aí é sempre bom, viu, Aline, a gente chamar a atenção da importância de a gente ler o que a gente chama de paratextos. São esses textos que não fazem parte da narrativa, mas que trazem informações assim bastante interessantes. Então, nesse caso do livro, existe um paratexto em que a própria autora explica como é que ela fez a ilustração desse livro. E qual é a forma, né? Qual é a técnica que ela usou? Na verdade, ela usou diferentes técnicas. Ela usou o desenho, ela usou o recorte e a colagem, e ela fez a fotografia para fazer a ilustração desse livro, que é bastante interessante no uso da paleta das cores. Tá? Nós temos também, Aline, o livro que pode ser ilustrado a partir daquelas massas de modelar que as crianças usam muito na pré-escola, né? Então você tem aqui esse livro do Marcelo Xavier. Todas as ilustrações são feitas a partir da massa, daquela massinha de modelar que as crianças usam nas suas atividades dentro da pré-escola. E por fim, não menos importante, nós temos aqui também esse livro, A Moça Tecelã. Esse livro ganhou uma edição especial, e que você veja que a ilustração ela é feita a partir de um desenho, e algumas bordadeiras bordam em cima desse desenho, e depois esses desenhos eles são fotografados e ilustram esse livro, que trata sobre a história de uma moça que tece a sua vida, tece a sua história. Então tudo a ver com o tipo, a técnica de ilustração utilizada, né, Aline? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as páginas. Vamos lá. Tá bom? Podemos dizer que a maioria dos livros, né, ele tem uma página simples, né? Aqui no caso o texto e a ilustração não é uma coisa que se estenda de uma página para outra, por isso que a gente chama de uma página simples. Podemos pensar também num livro que tem páginas em branco. Será que vai ter que ter página em branco no livro, né? Mas ela tem a sua finalidade. Aqui no caso, o Eustáquio, o Mágico Magnífico, é um livro que trata sobre um mágico. Em determinados momentos, vou abrir aqui a página para vocês. Em determinados momentos do livro, que ele vai fazer os truques, né, ele desaparece. E esse desaparecimento é completamente representado pelas páginas em branco. Então você veja que o vazio, o branco, né, ela tem uma finalidade Isso. dentro da narrativa, né? Uhum. E se a gente for pensar em página dupla, a gente pode voltar aqui para a Moça Tecelã, né? Que a página dupla é justamente essa ideia de continuidade, né? São duas páginas, mas que uma está complementando a outra. E quanto ao design da palavra, né? A gente já viu. Então. A gente vê a ilustração, o formato, mas e a palavra em si, né? Ela tem algum papel nessa história? É importante essa pergunta, Aline, porque a gente fica pensando que a palavra ela tem essa função dentro do texto de comunicar uma mensagem, né? Mas em alguns casos a palavra, além de comunicar, de narrar uma história, ela exerce também um papel
de ilustrar a narrativa. Esse é o caso, por exemplo, desse livro. Então você vê aqui, olha... A Grande Viagem da Senhorita Prudência. Então, você vê a mãe da Prudência está falando com ela, está dando ordens, está chamando para ela tomar algumas atitudes, algumas ações. E aí você vê, olha, diferentes maneiras de escrever essa narrativa. Você vê que tem horas que as letras estão maiores, menores, formam uma ondulação, tem traços mais grossos, mais finos. Então isso significa dizer que você não tem só um texto, você tem uma imagem também feitas através das palavras, né? Esse modo de escrever o texto ganha também um sentido. A gente também tem, Aline, em relação aos tipos de papel, você tem livros cujo papel tem uma aparência mais fosca, né? Isso tem um efeito do ponto de vista da relação com o leitor, não tem brilho, né? É uma opção mesmo do ponto de vista editorial. E você tem também os livros que você tem já um certo brilho, né? Que é o caso, por exemplo, desse livro da Ruth Rocha, Bom Dia a Todas as Cores. Eu não sei se dá para pegar na câmera, mas a gente percebe que aparece o reflexo da luz, então é um tipo de papel que ele já tem algum brilho. E por fim, seria importante, Aline, a gente também falar um pouquinho sobre a paleta das cores, né? Uhum. Então, a gente pegou o exemplo desse livro aqui, A Visita, que nós já mostramos. Só para vocês perceberem, o livro, ele começa com uma paleta de cores bem escuras, né? Acinzentadas, com um tom de preto, né? E isso tem um papel narrativo, né? Isso quer dizer alguma coisa. E na medida em que a história se desenvolve, olha, você vê que ele continua na mesma paleta de cores, mas na medida em que a história vai se desenvolvendo e um personagem especial vai entrando na narrativa, você vai vendo que outras paletas de cores, outras tonalidades, elas vão ocupando o espaço da história. Então, se você for lá para o final, olha a diferença. Você já vê aqui as páginas recheadas de cores, né? Com a outra paleta de cores mais quentes, né? Mais vibrantes. E tem também o livro duplo, ali não sei se a gente consegue recuperar ele, que ele vai trabalhar mais com o preto e branco, mas que a simples opção pelo preto e branco, ele também vai destacar alguns elementos da ilustração, né? Figura e fundo, né? Figura e fundo. E aqui ele faz essa brincadeira também, né? Que à medida que você vira o livro de ponta cabeça, a palavra também muda, o sentido também muda da figura, né? De fechar para abrir. Isso. Eu acho que é isso, Aline. Teria muitas coisas ainda a serem faladas, mas a gente, nesse vídeo, selecionou esses aspectos para serem tratados com vocês. A gente espera, sinceramente, que o vídeo tenha ajudado vocês a ampliarem o conhecimento sobre as modalidades de livros. Esse conhecimento, como a gente já disse desde lá do princípio, é fundamental para fazer mediação de leitura. E a gente entende que quanto mais a gente entender sobre as modalidades, recursos, materiais, as técnicas, tudo isso pode ajudar que a nossa mediação melhore cada vez mais, não é mesmo? Sem dúvida. Antes de finalizar, a gente queria agradecer muito a equipe do LEPET pela cooperação na produção desse vídeo. Então a gente deixa aqui, né, Aline, o nosso muito obrigado. O pilão pila, o pilão pilou. Mostramos muitos livros, mas o vídeo acabou. Tchau. Tchau, gente.